direta da mesa. Porque já chorei. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, da sorte de que muita força conhecer as mãos e as unhas, o sabor das massas. Pessoal, boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. Eu e a Neuza estamos completando 50 anos de casamento. E eu estava nesses dias pensando no que eu poderia e gostaria de falar. E tinha a intenção de fazer isso de uma forma rápida e objetiva. Mas, infelizmente, eu não tenho muita capacidade de síntese e também não consigo falar de uma forma mais acelerada. E também a minha entonação de voz ela é um pouco precária. Então, gentilmente, eu peço para cada um de vocês um pouco de atenção, silêncio, bastante paciência e compreensão. É possível que minha fala extrapole o razoável e demore um pouco mais do que o normal. É possível também que a emoção ou a memória me impeça de encontrar as palavras certas para expressar o que eu gostaria. Eu falo meu nome em nome da Neuza e também para a Neuza. Portanto, fiquem à vontade, acomodem-se e nos desculpem pelas possíveis falhas e excessos. Para vocês terem uma ideia, nós vamos conduzir esse encontro da seguinte maneira. Primeiro, em continuação dessa minha conversa, eu vou compartilhar com vocês alguns assuntos relacionados com o acontecimento desses 50 anos de convivência. Segundo, nós vamos projetar um vídeo que o André gentilmente preparou com uma breve retrospectiva desse período. Terceiro, vamos dar a oportunidade, caso alguns de vocês queiram falar alguma coisa a respeito. Então, esse será o momento. E, em quarto lugar, a cerimônia de exaltação matrimonial para bodas de ouro, que será conduzida pelo André. E eu penso que será muito apropriada e inédita. E depois, por último, vamos fazer um brinde e, na sequência, o nosso jantar. Ok?
O momento mais importante na vida de uma pessoa é sempre o momento presente, o hoje, o agora, a hora da verdade, sem mentira, sem enganos, sem simulações. Porque tudo que eu fiz, falei, pensei, omiti, não mais existe. Embora possa fornecer um grande aprendizado, não pode mais ser alterado. É somente uma lembrança, é um sonho, é passado. Tudo o que eu vou fazer, falar, pensar e até mesmo mentir ainda não aconteceu. É somente uma possibilidade. É o mais tarde, é o amanhã, é uma visão, é futuro. Então somente resta uma parcela de vida, que é o hoje e o agora. E ele é vida, a mais pura vida da vida. O hoje bem vivido faz de cada ontem um sonho de felicidade e de todo o amanhã uma visão de esperança. E hoje é um dia especial e emocionante. Eu e a Neuza estamos comemorando 50 anos de casamento. Estamos comemorando as nossas bodas de ouro. Bodas é uma palavra que veio de origem latina, que significa promessa. E o ouro é um dos metais mais valiosos e belos que existe. É sinônimo de perenidade, de riqueza e de fartura. Em associação com o casamento aos 50 anos de matrimônio, as bodas de ouro simbolizam a promessa e a nobreza dessa união que se manteve forte e inabalável durante todos esses anos. E nós chegamos juntos a uma das maiores conquistas que um casal pode alcançar. São 50 anos de muito amor, cumplicidade, companheirismo, uma vida inteira compartilhada juntos. Dizem que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória resgata e traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Para a memória, o tempo não passa. Diante do tempo, envelhecemos. E apesar do envelhecimento ser parte natural da vida, sob a visão do imaginário social e até mesmo dos familiares, o envelhecer está associado com o fim de uma etapa, a proximidade do fim de vida. E é sinônimo de sofrimento e solidão. E ainda, diante dessa visão, com o envelhecimento e de forma natural e paulatina, somos vistos como uma pessoa que está perdendo a utilidade, as habilidades, a destreza, o interesse e a importância, e nos tornando um alguém muitas vezes sem valor, uma pessoa inútil ou um estorvo, o que de certa forma tem muito de verdade nisso. Mas, para a memória, ainda pensamos que somos jovens, atletas, cheios de vida, cheios de vigor e esperança, e que sem perder o valor podemos oferecer experiências a mundo. E essa sensação de pensar que ainda somos capazes é muito importante e reconfortante para nós, os mais idosos, mesmo tendo a consciência de que isso significa apenas uma doce e gostosa ilusão. Conforme eu disse há pouco, a memória é uma faculdade fantástica. Ela nos ajuda a resgatar momentos inesquecíveis em nossas vidas. E ao olhar para trás, eu me lembro, Neuza, do dia em que nós nos conhecemos. Foi em Maringá, cidade onde você morava. Eu tinha 15 e você 13 anos. Eu tinha ido com o Joel, meu irmão, e o Ezequiel, o tio Bilu, no casamento do tio Maurinho, que se casou com uma moça que era de uma família muito próxima da sua. E no dia seguinte desse casamento, nós nos encontramos por acaso, pela primeira vez, num passeio que nós fizemos no Horto Florestal, onde você
estava com suas irmãs e amigas, e entre elas a Neide, que nos conhecia, e que é irmã da esposa desse meu tio que havia se casado no dia anterior. E ela nos apresentou. E nesse dia nós conhecemos nos conhecemos. Andamos um pouco pelo Horto, e depois trocamos endereço e passamos a nos relacionar através de cartinhas, que era o meio mais rápido de comunicação para nós, claro, naquela época. Cada cartinha demorava apenas de 2 a 3 semanas para chegar no destinatário. E essa espera era muito emocionante. Algumas dessas cartinhas eu acho que eu ainda tenho guardada em casa. E depois de alguns anos, vocês nos mudaram para São Paulo, e foi quando nós começamos, de fato, o nosso namoro, que terminou com o nosso casamento. E eu me recordo também da nossa juventude. Daquela época que tudo era novo, promissor. A gente achava que podia e sabia tudo, mas na verdade é que tínhamos ainda pouca experiência. Eu fui o primeiro neto por parte de pai e mãe, vindo de 2 famílias muito numerosas a se casar. E isso foi para nossos familiares e parentes um fato bastante marcante e bastante comentado na época. E eu me lembro, como se fosse ontem, do dia em que nós nos casamos. Naquele sábado pela manhã, a cerimônia do nosso casamento foi um cartório em Santa Teresinha, Santo André. Depois nós fizemos um almoço na casa de seus pais. Havia poucas pessoas, somente os padrinhos, nossos pais, irmãos e uns poucos familiares. Mais tarde, quase noite, já na igreja, antes da cerimônia religiosa, eu estava muito nervoso e ansioso, e muito preocupado com o seu atraso, que foi devido a um incidente. Eu só fui saber depois. Por que depois? Porque naquela época não havia facilidade. E esse imprevisto foi no trajeto para a igreja, onde vocês ficaram parados dentro do carro, por quase 1 hora, no congestionamento, sem poder sair entre as cancelas da estação de trem lá em Uti. Mas, quando eu vi você chegar, caminhando pelo corredor daquela pequena igreja presbiteriana de São Caetano do Sul, que estava lotada de convidados. Com certeza, a maioria deles eram nossos parentes. Você entrou acompanhado de seu pai sobre a marcha oficial. Você estava usando um lindo vestido branco de noiva e entrou olhando para mim, feliz e sorrindo, e ao mesmo tempo querendo chorar. Quanta emoção eu senti naquele momento. Todos os meus medos desapareceram e eu tive a certeza que estava fazendo a melhor escolha da minha vida. 50 anos, eu não apaga da lembrança aquela hora de emoção e alegria. E hoje eu ainda posso ratificar que foi a melhor decisão que eu já tomei. A cerimônia na igreja do nosso casamento foi muito bonita e marcante. Quando saímos da igreja, depois dos cumprimentos, fomos em nossa nova casa fazer algumas fotos para o nosso álbum de casamento. Fizemos também na sequência uma pequena recepção no quintal da casa dos meus pais, que apesar de simples, também foi muito festiva e agradável. A nossa lua de mel somente aconteceu depois de alguns dias, e foi na cidade de Poços de Caldas, cidade que ainda hoje gostamos muito de visitar. Eu me lembro também, naqueles dias, de uma longa conversa que eu tive com meu pai.
Ele me dizia que um casamento, uma união perfeita com amor, é como uma árvore plantada à beira de um ribeirão de águas correntes. Ela nasce, vai crescendo, dá seu fruto no momento certo, suas folhas não murcham. Porém, muitas vezes essas folhas caem, mas a árvore não morre. Ela suporta firme o inverno, na certeza de que a primavera vai voltar, trazendo folhas, flores e novos frutos. Por isso, dizia ele, meu pai, nunca desanime diante das dificuldades. Sem medo, mude suas vidas sempre que precisarem, mas nunca esqueça suas raízes. Ainda que suas folhas caiam, vocês permanecerão em pé, pois Deus sustentará suas raízes e estará presente em cada estação de suas vidas, ficando essa árvore cada vez mais forte com o passar dos anos e tudo que faz prospera. Ele me dizia também que o amor é paciente, é bondoso, é respeitoso, não guarda rancor, é tolerante, tudo suporta e se alegra com a verdade e a justiça. E que não há nada mais bonito no amor do que a confiança, a fidelidade e a sinceridade. E essas palavras ficaram para sempre gravadas em mim. Ainda no nosso primeiro ano de casamento, nossa maior alegria foram os nossos filhos, quando cada um deles chegou. Primeiro o Alexandre, depois o André, a Daniela e por último a Débora. Graças a Deus, todos com perfeição, muita saúde, inteligentes, bonitos, sem nenhum problema físico, emocional ou intelectual. Quantos cuidados e felicidades tivemos, mas ao mesmo tempo quanta preocupação, quanta responsabilidade na criação, educação e sustento dessas crianças. Na verdade, eu tinha muito medo e pensava, e se eu morrer, eu não poder estar presente na vida deles? Como a Neuza vai fazer sozinha? E eu sempre pedi a Deus para me dar disposição, força e condições para nada faltar em nossa casa. E somos muito gratos, porque nada falta. Eles foram crescendo e foram para a escola. E foi quando começou a época mais difícil e trabalhosa, principalmente para nós. Era uma verdadeira maratona. Ela tinha que tomar conta sozinha da casa, levar e buscar essas crianças no colégio, aulas de música, aulas de inglês, natação, kung fu, futebol no Aramaçã, mediar as brigas entre irmãos e outras coisas mais. Enfim, tudo dependia da disponibilidade e providência da Neuza, que ainda fazia faculdade. E quando se formou, eu não sei como, mas ainda encontrou tempo para dar aulas de matemática como professora em algumas escolas dessa cidade. Quando eles já estavam na adolescência, nessa época, nós frequentávamos aos domingos a igreja presbiteriana, a igreja onde nós nos casamos. E por um período, eles participaram do conjunto de louvor da igreja. O Alexandre que tocava guitarra, a Daniela bateria, a Débora algumas vezes o teclado. E isso era muito legal e gratificante para todos nós. Que boas lembranças nós temos desses dias. E nesse ponto eu gostaria de abrir um parênteses. Eu já ouvi algumas vezes comentários de que eu fui um pouco distante dos meus filhos, sem querer ou precisar justificar absolutamente nada. Naquela época, eu trabalhava longe de casa.
Enfrentava diariamente um congestionamento de 2 a 3 horas para ir e voltar ao trabalho. Ainda estudava à noite. Minha atividade na empresa era no suporte e desenvolvimento de sistemas que a gente chama, ou chamava, de sistemas de chão de fábrica, ou seja, sistemas de gestão de produção, manutenção industrial, automação, qualidade, e assim por diante. E isso nas várias plantas industriais da empresa. E eu passava boa parte do tempo viajando por essas fábricas. E isso me limitava muito o convívio diário com as crianças. E sem nenhum arrependimento, eu posso dizer que eu fiz o melhor que podia fazer nas condições que eu tinha naquela ocasião. Possivelmente, hoje eu faria um pouco diferente. Eu trabalharia um pouco menos e daria maior atenção e convívio à família, principalmente aos filhos. Eu seria talvez menos chato, menos rígido, menos exigente e mais tolerante com todos eles. Vocês não imaginam como o tempo passa tão rápido. Eu não vi esse tempo passar. O tempo ele é implacável e inalterável. Não podemos parar, nem podemos voltar atrás. O que podemos fazer é seguir em frente, aproveitando o máximo cada momento que nos é dado. Em outras palavras, é estar presente em cada momento de nossas vidas, antes que esses momentos se tornem apenas lembrantes daquilo que não fizemos. Eu admirava muito meu pai, em todos os aspectos. Mas ele, em sua boa intenção, querendo acertar sempre, se excedia muito nos cuidados. Se preocupava muito com o bem-estar nosso, né? E queria que todas as coisas fossem do jeito e do entendimento dele. E com isso ele podava muito. Ele era muito rígido, e de certa forma, sem maldade, até um pouco. Nós não tínhamos muita liberdade. Nunca ficávamos à vontade na frente dele. Qualquer coisa diferente que fazíamos, ele censurava. Tudo tinha que ser do jeito e vontade dele. Isso era muito chato e restritivo. Entretanto, eu tenho certeza disso, que ele nos amava intensamente. Infelizmente, eu herdei todos esses comportamentos dele e agi assim com meus filhos. E reconheço que não foi verdade. Até penso que alguns dos meus filhos possam ter algum resquício dessa herança e agir de certa forma como eu fazia. Se houvesse tempo, ou se eu pudesse voltar atrás, hoje certamente eu faria totalmente. Isso não é mais possível, mas ainda para vocês, mais novos, sim. Enfim, o tempo ajusta e corrige a nossa jornada, mas fechando esse parênteses e voltando ao assunto dos filhos. Quando eles já estavam saindo da adolescência e chegando à vida adulta, a preocupação e cuidados ficaram ainda mais delicados. Cada um queria assumir a presença e priorizava seu trabalho, sua formação, seu espaço e suas necessidades. Eram as amizades, as companhias, os amigos, os relacionamentos, os passeios, as baladas. E isso em todos os sentidos nos preocupava muito. Eles saíam com uma certa frequência nos finais de semana e nós ficávamos acordados até bem tarde, esperando eles chegarem.
O melhor som que ouvíamos à noite naquela época era o barulho do trinco da porta, quando cada um deles entrava em casa. Na verdade, esse som era uma luta. Mas graças a Deus, nada de muito grave ou ruim, em momento nenhum, aconteceu com nenhum deles. Pelo contrário, cada um encontrou o seu caminho, a sua vocação e a sua característica. Hoje, todos estão formados, são independentes em todos os sentidos. Cada um com suas respectivas famílias e amigos, e principalmente unidos entre eles em laços fraternos de amizade e respeito. E por tudo isso e outras coisas mais, nós somos muito gratos e amamos imensamente a Deus. E os nossos inesquecíveis netos? Que trouxeram ainda mais felicidade e amor para a nossa família. E que são os netos? Mas filhos? Não. Um neto ou uma neta é um sonho de um desejo tornado realidade. Neles nós damos os beijos e o carinho que provavelmente não demos aos nossos filhos. Por suas vezes, eles nos dão beijos e abraços que talvez ninguém mais nos dê. Com os netos a vida se amplia, há limites de amor que nunca sonhamos. Por isso eu agradeço a cada um de vocês, por cada sorriso, cada abraço, cada gesto de carinho, por cada momento que estivemos juntos. Vocês são o nosso orgulho, a nossa alegria, a nossa felicidade. Nós amamos de vocês. E eu quero também estender aqui nossa especial gratidão, com muito respeito e carinho, ao Márcio, a Melissa e a Fabiane, por serem parte integrante da nossa família, por serem os cônjuges de nossos filhos, os pais de nossos netos e enteados, e se tornarem nossos filhos adotivos, que amamos muito. Muito obrigado por vocês existirem em nossas vidas. Eu também me lembro de todos os anos do nosso casamento, nossas risadas e alegrias, nossos passeios, nossas viagens, a lembrança da casa cheia, nossas comemorações em família, nossos encontros com os amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, pais, irmãos, tios, primos, sobrinhos, nossos afiliados, os amigos dos nossos filhos e todos aqueles que conviveram conosco ao longo desses anos. Muitos destes já partiram, deixando saudades. Outros já não encontramos mais. Outros ainda mudaram para bem longe, mas ainda existe uma porção deles, independente da distância ou a frequência com que nos falamos ou nos encontramos, sempre tivemos um convívio saudável e agradável. E esses amigos nós preservamos com muito carinho e respeito, porque eles são os nossos melhores vínculos, ou melhor, os únicos elos de ligação que temos com o nosso passado. Os verdadeiros amigos se eternizam em nossas vidas. E é comum, quando encontramos esses amigos, nos comportarmos como adolescentes, ser capazes até de atitudes infantis, lembrar das brincadeiras, apelidos, de momentos passados juntos que ficaram marcados. E tudo isso, independente da nossa idade e dos cabelos brancos. Esses são os verdadeiros encontros inesquecíveis. Me lembro também com muita gratidão das nossas vitórias e conquistas.
e também das nossas lágrimas e dificuldades. Os muitos desafios que enfrentamos, as muitas vagas porcelosas ao longo de nossa jornada. Mas, felizmente, sempre superamos juntos, com amor, humildade, resiliência, e fazendo dessas dificuldades oportunidades de aprendizado, de crescimento e lições de vida. E por tudo isso, agradecemos imensamente. E a todos vocês aqui presentes, e aqueles que não puderam estar hoje aqui, nossa gratidão por serem para nós pessoas tão importantes e estimadas. Por fim, uma declaração pessoal bastante importante para mim. Acredito no meu Deus, no qual confio. Respeito e admiro todas as religiões e filosofias de vida, sem ser apegada a nenhuma delas. Tampouco fico rezando e implorando o tempo todo como um fanático. Deus conhece minhas ações e sabe o que eu preciso. Ninguém nunca me desafiou. E o bom de tudo isso é que em breve, apesar de não ter nenhuma pressa, meus pedidos poderão ser feitos pessoalmente. Eu deixei de usar a expressão "no meu tempo era assim", ou se fazia assim, porque acho que o meu tempo é hoje. Graças a Deus, temos ainda a oportunidade de vivenciar grandes momentos em nossas vidas, que serão marcados para sempre. E tenho procurado colocar em prática um ensinamento que entendo ser muito profundo e gostaria de compartilhar com vocês, que diz o seguinte: quando chegar o dia em que você viver apenas de lembranças, de que lembranças você quer? Das montanhas que não subiu, das praias que não mergulhou, dos lugares que não visitou, dos amigos que não conviveu, da pessoa amada que não conquistou, dos filhos e netos que não curtiu, das portas que não abriu, das histórias que não conheceu, das que não viveu e das que não contou. Portanto, viva. Viva para ter e lembrar. Pois vai chegar um dia em que a sua maior riqueza serão as lembranças, e são elas que te manterão. Eu tenho procurado colecionar boas lembranças, e certamente hoje é um dia que eu nunca vou esquecer. Mais uma vez, muito obrigado pela amizade e o carinho que eu tenho. Obrigado. Nós vamos agora, o André vai projetar uma retrospectiva de vídeo